Agora, Renato, pra gente passar esse assunto Bitcoin, a gente tá brincando aqui, mas você aconselha o cara, que a cada momento aparece uma nova shitcoin, aí o cara inclusive, bota lá, você aconselha o cara a comprar esse negócio? Quem quiser ouvir o que eu aconselho mesmo, que eu não posso falar publicamente, né, que dá mais problemas legais, quem quiser, entra lá, Missão Bitcoin, a Herege aí tá organizando vários eventos pelo Brasil, não é isso? Semana que vem estaremos aí em BH, em abril em Salvador. Pode entrar no meu @R38TAO aí, entra aí, meu irmão. Clique na bio que você me encontra pessoalmente onde você quiser aí. A gente pode discutir pessoalmente, mas a princípio, meu irmão, é pepino. Não existe investimento em juro negativo. Fora o Bitcoin, é pepino, é fraude, é golpe. Inclusive teve um artigo muito interessante que saiu recentemente explicando como a Ripple, né, que é um golpe mais antigo, inclusive, que o Bitcoin, está investindo centenas de milhões de dólares mensais no crime e no comunismo. Fazendo lobby, inclusive, financiando o democrata, como a FTX, que foi um dos criadores, um dos donos da Solana, praticamente, que é a plataforma desses golpes todos. A Ripple era ligada àquele Banco Santander, né? Não, eles diziam que era, né? O Santander aceitou uns de graça. Nunca botou um centavo na porra. Diz, não, é ligado ao banco. Porra, o banco recebeu de graça, não é isso que os caras deram de graça, os tokens lá. Pois a Ripple é um golpe mais antigo que o Bitcoin, inclusive, e estão investindo centenas de milhões de dólares em lobby, inclusive para promover o comunismo e o crime no mundo. Como a FTX investiu milhões, centenas de milhões de dólares, inclusive para eleger democratas. A maioria dos democratas eleitos na época que existia FTX foram financiados. A guerra da Ucrânia, inclusive, ninguém deve esquecer, né, que o Hunter Biden vendeu obras de artes de milhões de dólares à Ucrânia. Hunter Biden foi executivo de empresas da Ucrânia sem falar ucraniano, não é isso? A guerra da Ucrânia e o FTX fazendo doações anônimas para a Ucrânia foi o mensalão ucraniano, foi o mensalão americano, né? Muito maior, inclusive, que o mensalão brasileiro, né? Tá certo, são 17 horas e 59 minutos. Leonardo Dias, como é que você analisa a questão política eleitoral agora para 2026? São vários candidatos, vários players aí anti-PT, tem o Zema, tem o Ratinho Júnior, estão dizendo que o Ratinho Júnior seria o candidato do Bolsonaro, tem também o Tarcísio, como ele já tinha dito que não é candidato, mas as águas mudam, e eu tenho uma análise pessoal, eu acho que o Lula não é candidato à reeleição, o PT vai colocar um boneco lá, um poste, só para fingir que competiu, e o candidato do sistema é o Tarcísio. O Tarcísio vai, se for consolidado mesmo, que o Lula não será candidato. O que você acha de 2026? Eu acompanho o que o Renato fala, eu já falo também há muito tempo, que as eleições, na verdade, têm um caráter apenas de dar a impressão de que vivemos de um ambiente, né, de democracia, mas na prática não influenciam em praticamente mais nada, né? As instituições, todas elas estão tomadas e quem quer que seja o eleito dificilmente vai conseguir, se não tiver uma estratégia, uma capacidade que seja além do que seja dado, permitido pela liturgia do próprio cargo, pelo que o cargo permite fazer, entre aspas, dentro das chamadas 4 linhas, dificilmente vai mudar alguma coisa. Então, por exemplo, se fala muito aí do Brasil ter uma espécie de Bukele, né, que fazendo o que fez lá em El Salvador, seria o exemplo de um caso bem sucedido. E, na verdade, para que isso aconteça, obviamente, teria que ser alguém que tenha uma popularidade muito grande e, ao mesmo tempo, que use essa popularidade para transformá-la em poder, né? Ou seja, fazer a pressão necessária, inclusive, para fazer a vontade popular prevalecer. E não ficar achando que vai ter que fazer negociatazinha dentro do Congresso, como o Bolsonaro está dizendo, que se tiver maioria, não sei o quê, que ele vai conseguir mudar alguma coisa lá depois. Não mudou nada. E ele mesmo, enquanto parlamentar, dizia que o Congresso não mandava em nada, que quem mandava era o Executivo, que tinha a chave do cofre, né? Se contradizendo. Ou seja, eu acho que para mudar alguma coisa, a gente está falando aqui, Timóteo, na Brada, né, um público conservador de direita, dentro dessa perspectiva, teria que ser alguém que tivesse a capacidade de fazer isso, né? Vamos dizer assim, no bom sentido de buquelizar o Brasil, né? Então, neste caso aí, a gente tem perspectivas poucas. Eu, na verdade, sou entusiasta do lançamento da candidatura do Renato. Nunca escondi isso, muito tempo eu falo. Mostra o Renato. O Renato seria a nossa alternativa, o nosso Bukele brasileiro aí, para fazer a diferença.
Eu concordo com o Leonardo Dias, viu, Renato? Bukele, eu posso falar? Bukele, mas a guerra Você seria, o espiritual. Bukele, Assim, você seria o Bukele do Brasil. o que a gente Brasil, precisa. ele- Você que assiste o ele teria que programa, assumir- mande uma mensagem de voz, aí eu mande um vídeo, 7138-00434. Rebeca, você tá aí no Switch? Fala com a Viu, gente, ao Timóteo? vivo. E não há Tô nenhuma aqui. contradição nisso, porque o próprio. Vocês falam Bukele, eu falo Bukele mesmo. Bukele. Ele, na verdade, se ele fosse realmente seguir o que estava dentro ali das possibilidades dele, de ação dele determinadas a partir de que ele assumiu o cargo, não ia mudar nada, ia ser só mais um. Né? Então o que ele fez? Ele usou a popularidade para transformar em poder. Coisa E que nas Bolso- 4 linhas. É. Limpou o Tribunal Coisa Supremo totalmente lá nas Mas contrária o 4 Eduardo linhas, né? Bolsonaro diz que o Bukele só conseguiu mudar efetivamente o país depois das eleições parlamentares que ocorreram no meio de 2019. E Não, o Bolsonaro nunca conseguiu efetuar as Não, mudanças é mentiroso. porque não tinha o apoio do parlamento. Já em Explica isso aí. 2019, ele já, por exemplo, ele chegou em determinado momento e colocou a pressão popular na frente lá eles chamam da Assembleia, né, que é o nosso Congresso aqui, e fez várias, colocou em votação várias pautas que os parlamentares, mesmo a contragosto, tiveram que aprovar. É como se o sujeito falasse, não, eu não vou votar isso aqui porque quando eu sair daqui eu vou ser lixado. Então ele votou mesmo. Esse argumento, Né? como o Leonardo falou, ele é autocontraditório. Quem foi que passou 10 anos dizendo que quem tem a chave do cofre manda no Congresso? Perfeito, tem vídeo Que dele porra é essa? falando isso. 10 anos não, passou 20 anos, 30 anos. Falou que o 27 presidente pode fazer tudo. Bolsonaro tem a passou chave 27 do cofre, de anos o executivo para tem, justificar que ele era um deputado de baixo clero inoperante que nunca conseguiu aprovar nenhum projeto. Ele dizia o seguinte: Cachorro pra lá. quem manda aqui é o Executivo. executivo que tem a chave do cofre. Tem um vídeo dele falando aí várias vezes isso. E quando ele chega no executivo, o que ele faz? Não vou fazer acordo Quem com o manda é o central. legislativo. Ou seja, e ele poderia fazer o quê? Vamos, Não tem a maioria. não para tem a maioria. ganhar a eleição, para ganhar a eleição, FHC, Dilma e Lula Dilma e Lula precisaram do Centrão. Chegando no governo, eles simplesmente cooptaram o Centrão e aprovaram todas as pautas de esquerda. Bolsonaro foi ao contrário. Ele não precisou do apoio do Centrão para ganhar a eleição. Chegando no governo, o que é que ele fez? Ele foi lá, deu 12 ministérios ao Centrão, entregou o governo todo A troco de nada. o Centrão e não aprovou nada de direito, ao A gente contrário. falava aqui todo dia. Enterrou as Não, pautas de barato direito. isso aí. E isso que a gente está falando aqui é basicamente repetição do que a gente já Puta, falou há velho. anos e anos E quem reclamasse era traidor, né? Direita burra. O Ciro Nogueira, vocês viram ontem o Ciro Nogueira, semana passada, o Ciro Nogueira falando que impeachment de ministro, ele é contra impeachment de ministro do STF. É isso. O Casa Civil do Bolsonaro, Renato 38. É isso. Ele ontem saiu na imprensa local aqui em Salvador, eu falei hoje de manhã no programa, quem assistiu ouviu. O Ciro Nogueira já liberou o PP aqui na Bahia para apoiar o governador do PT, Jerônimo Rodrigues, em 2026. O Casa Civil do Bolsonaro. Léo Dias, em 2021, quando é que ele entrou? 22? Quando é que o Ciro Nogueira entrou no governo? Acho que No lugar 21, do acho, Onix? não lembro. 21. Eu lembro que nós estávamos falando aqui, chamou o Bolsonaro de fascista, trabalhou com Lula, abraçado ao Lula. Esse é o cara, Casa Civil do Bolsonaro, Renato 38. É isso. Como eu já falei aqui antes, como eu já falei aqui antes e repito, eu acredito que na próxima década, em algum momento, deve haver uma eleição de verdade que permita que uma oposição real chegue ao poder, pratique a desnazificação, choque de legalidade, lei e ordem, que é o que a população brasileira quer. Só que isso só vai acontecer depois que acabar o patrimônio da classe média, que as pessoas forem obliteradas. O socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. Na hora que tiver hiperinflação de 100% ao ano, isso é bom pro juiz? Mesmo pro juiz petista, pro professor de universidade petista, Não, claro pro que não. promotor, Pra auditor ninguém. fiscal, o salário dele só aumenta com legalidade, com lei, só aumenta pro próximo regime, não é isso? O servidor público é o principal perdedor da hiperinflação, certo? Pra Lima, vai ser bom a hiperinflação de 100%, 200% ao ano? Não. Pra esses caras que são donos do país aí, a Odebrecht agora é Novo Honor, não é isso? Os caras da Odebrecht vai ser bom a inflação de 100% ao ano, Mas esses caras 200% ao ano? perderam, Renato. Eles se preocuparam de tirar o poder todo, que, por exemplo, um juiz de primeiro grau hoje não tem poder nenhum. Desde que foram aprovadas lá as súmulas vinculantes, basicamente. Imagina o seguinte, o STF, com 11 juízes, julgou quase 20 mil processos, mais de 20 mil processos. Rapaz, é uma quantidade que é impossível a pessoa ver, né? Então, ou seja, revisitou, né, todas as decisões de primeira e segunda instância, de terceira instância, porque o STF se tornou a quarta instância, né? O processo vai Porque tudo no Brasil, em tese, pode... Então, o STF, que era para apenas julgar questões
que tivesse natureza constitucional, ele basicamente, se tiver uma briga de vizinho é de capaz de bar, parar lá. dependendo da banca de advogados, vai parar no STF. Né? Ou seja, então, eu não concordo com isso que você está falando, porque eu acho que o juiz hoje é um bosta qualquer, não serve para nada. O judiciário que eu tô falando é a estrutura inteira judiciária. Inclusive os... Mas tem, Eduardo, Renato, você vê aí o TRF, por exemplo, que eu acompanho de perto, as decisões chegam lá, primeira, segunda instância... Não muda nada, o STF vai lá aí e chega um decide. juiz, não, no STJ, chega lá um juiz, monocraticamente, faz um textozinho de literalmente uma página, e ele Mudando tudo. anula o processo todo que tem lá, bem fundamentado lá, de anos, inclusive, julgado com... E você Inclusive, denuncia isso há muito tempo. Eu lembro É. aqui na Brata, Inclusive, a forma mais eficaz do governo americano fazer pressão sobre o tribunal não é atacar pessoalmente nem a Alexandre de Moraes, nem os ministros, não. É atacar agentes do tribunal e da Polícia Federal que obedeceram suas ordens. Ah, mas é né? óbvio, eu sempre falei isso aqui. Sim. Da ANTT. Os delegados. Como é o nome da Agência Reguladora de Comunicação? Anatel. Da Anatel, esses técnicos aí começaram a tomar dinheiro deles, impedir a entrada deles no exterior, prender os caras se eles forem fazer turismo. Rapaz, na hora que Você disse algo técnico de fantástico, é isso quinto aí, escalão, meu irmão, o cara começar a ser preso porque obedeceu uma ordem dos caras, aí sim. São aí os vai braços, funcionando. né? A ferramenta, Exatamente. os braços na hora dos que a caras. galera começar a ser presa, perder a poupança fora, ter problema, entrar em lista de negócio de Mas, ô, sanção, Renato, aí complica, viu? O Bolsonaro não tinha no ministro ali da Justiça? Se você é presidente, você tem uma decisão claramente ilegal e inconstitucional para prender um aliado seu político, você não chama o seu ministro da Justiça e fala, não cumpra essa ordem, chama lá o cara da Polícia Federal, ou mande ele, o delegado, pro raio que o parta. Não, manda se ele você lá recebe- fazer trabalhar na África. Se você recebe Pô, uma isso não é ordem óbvio. ilegal, é seu dever não cumprir Não a ordem cumprir. ou dar voz de prisão a quem cometeu ilegalidade. É, exato, não é evidente Abuso de isso? autoridade é crime ou não? Simples, pô. Se alguém dá uma Eu ordem nunca legal, entendi isso. seu dever é dar voz de prisão, né? Quem que era o ministro dele na época era o André Mendonça. Lembra disso, Léo Dias? Ministro da Justiça. O Alan dos Santos, mandado seu amigo, Renato 38, o Alan dos Santos. Eu sou o melhor amigo que ele já teve na vida. Eu dei o maior presente a ele, dei a Então, oportunidade de ele Agora, fazer... se eu fosse eu no lugar dele, eu não deixava aquilo, não. Renato. Rapaz, Você não deixava? Você não deixava? O desafio... Eu te parabenizo pela tranquilidade, mas eu daria um Rapaz, Você faria o quê? eu tô dando uma oportunidade dele mudar a vida, a saúde mental dele só com e a aquele vida bafo dele que financeira ele dele. tem. Quando você Ó. viu que ele teve aqui daquela vez, o bafo fedorento da Zoa. Rapaz, Quem tá? Chegasse perto de mim daquela forma Teve de aqui falando, daquela vez quando? Eu não sei, não. Rapaz, o Renato Alan dos Moicano. Santos. Mas ele tem bafo, você falou? Tem um bafo. Como é que você sabe, velho? Pô, pergunte aí quem conhece ele pessoalmente.